Graça e paz, guerreiros e guerreiras, mais um vídeo do canal Valentes pela Verdade, daqueles que zelam pelos princípios do reino. E mais uma vez estamos aqui para tratar acerca dos assuntos do reino, do que diz a palavra de Deus para as nossas vidas. E para isso, para o tema de hoje, eu quero ler um texto que está no livro de Provérbios, que diz o seguinte: A palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele confia totalmente. Não acrescentes nada às suas palavras. Jamais declare algo que Deus não disse, para que ele não te contradiga e passes por mentiroso. Isso está em Provérbios 30, versos 5 e 6. Por que desse texto? Porque o assunto que nós iremos abordar hoje é acerca de acrescentar ou tirar algo que Deus deixou escrito a nós na sua palavra, nas Sagradas Escrituras. Você já deve ter ouvido falar a respeito disso, já deve ter lido estudos, ouvido pregações a respeito de ter ou não acrescentado as maldições e bênçãos por tirar ou se colocar algo que não foi revelado por Deus, inspirado pelo seu Espírito aos escritores da Bíblia Sagrada. Mas eu quero abordar de uma forma diferente isso hoje. Eu quero falar a respeito da dificuldade que nós vemos de alguns homens, alguns cristãos, alguns irmãos aceitarem alguns princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Alguns irmãos mais tradicionais, cuja interpretação das Escrituras impedem de que eles vivam plenamente um princípio estabelecido por Deus para nós, a sua igreja, seus filhos, que nos ajudam a levar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não só isso, mas de forma geral, alguns princípios, alguns pontos cuja interpretação desses irmãos deturbam as Escrituras ou anulam princípios que Deus estabeleceu e são verdadeiros até a consumação dos séculos. Talvez essa atitude deles seja por em nossos dias haverem tantas meninices, tantas atrocidades que são cometidas contra a palavra de Deus. Um dos casos, e um exemplo que nós podemos citar falando desse assunto é o caso do ministério quíntuplo, ou para alguns apenas 4 ministérios, porque pastores e mestres seriam um único ministério. Não quero entrar nesse debate. Mas para muitos, aqueles mais tradicionais, cuja interpretação das Escrituras são mais rígidas quanto temos que levar em consideração a palavra de Deus, que é a verdade, e interpretá-la de forma literal e histórica, e eu concordo que as Escrituras devem ser interpretadas de forma histórica, literal. Por exemplo, alguns irmãos não aceitam o apostolado nos nossos dias, ou até mesmo o ministério profético, porque eles entendem pela interpretação das Escrituras que o apóstolo precisava ser uma testemunha ocular da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Baseados lá no livro de Atos, no capítulo 1, quando Pedro se levanta entre os 11 e diz: olha, as Escrituras se cumpriram, Judas traiu nosso Senhor, o preço pago por isso foi usado para a compra de um campo, para que se cumprisse uma profecia. E ele se levanta e diz: nós precisamos eleger alguém que dentre nós acompanhou o ministério de Jesus, desde o batismo de João até a sua ascensão, para que tome o lugar de Judas. E nós sabemos então que Pedro, junto com os apóstolos, lançam sorte entre 2 homens, e a sorte cai em Matias, que passa a ser contado entre os 11. Então, os 12 apóstolos que outrora haviam sido comissionados pelo Senhor estão novamente completos após o suicídio de Judas, o Iscariotes, quem o traiu. Ok. Mas aí surge Paulo na história, um 13º apóstolo. Ele se diz até como alguém que nasceu de forma abortiva. São 12 ou 13 apóstolos. A Bíblia cita somente estes? Será que somente esses 12 ou 13 apóstolos podem ser considerados apóstolos? Ou não? O que a Bíblia diz a respeito disso?
Eu não quero aqui entrar em debates quanto à tradução do texto original no grego ou posições teológicas. Estou declarando e vou ler alguns textos nas Escrituras que citam outros apóstolos, que não esses 12, né? Judas mais Matias e também o apóstolo Paulo. Entenda comigo. Se não há apostolado nos nossos dias, porque entende-se que Deus, através do seu Filho Jesus, estabeleceu apóstolos e profetas naquele período para fundamentar a igreja, e uma vez que o corpo de Cristo, a igreja já tem um fundamento, né? Então não é mais necessário colocar fundamento, então não é mais necessário ter apóstolos e profetas nos nossos dias, porque a Bíblia cita outros apóstolos além destes. Eu quero ler alguns textos, citar algumas referências aqui, onde as Escrituras declaram outros apóstolos. Romanos 16, verso 7. Paulo sauda duas pessoas, Andrônico e Júnias. E o texto diz que eles eram dignos de louvor entre os apóstolos. Há ainda neste texto uma controvérsia porque muitos não acreditam que Júnias era mulher, mesmo entendendo que seja um nome feminino. E que Junas, como alguns outros textos aparecem, é um nome que nunca existiu, que não se há relato de que Júnias fosse homem, na verdade uma mulher. Então, além de nós vermos Andrônico, um homem citado como apóstolo nesse texto, há uma mulher citada como apóstola nesse texto. Há outros textos ainda, como 1 Coríntios, capítulo 4, entre o verso 6 e 9, o apóstolo Paulo nesse momento está falando dele e de Apolo, como estes dois se entregaram no apostolado e se colocaram como nada, né? E ele diz assim ainda, o verso 9, há um trecho que diz, a nós, os apóstolos. Ele está falando de quem? Nós. Dele e de Apolo. Outros já dizem que pode ser até o coautor dessa carta, que é Sóstenes. Há outros apóstolos que a Bíblia cita. Gálatas 1,19, por exemplo, diz, não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Temos aqui Paulo citando Tiago, irmão do Senhor, autor da epístola que nós temos nas Escrituras Sagradas, sendo citado como um dos apóstolos. Então, mas talvez alguns digam, não, mas ele viu a ressurreição, ele era testemunha, mas ele não estava sendo contado como os 12 primeiros. Assim como Paulo não era. Além disso, em Atos, capítulo 14, verso 14, diz assim, quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram as suas roupas. Em determinado momento, Paulo e Barnabé estavam pregando e foram chamados de deuses, pelos sinais que eles faziam em nome do Senhor. E por causa disso, eles, apóstolos, rasgaram as suas vestes. Enfim, o que dizer a respeito disso? Efésios capítulo 4 diz que Deus estabeleceu alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ok. Aqueles mais tradicionais afirmam que esses foram estabelecidos para colocar fundamento à igreja. Mas, como a igreja já está fundamentada, não há mais necessidade de apostolado e nem mesmo do ministério profético. Talvez o evangelista seja aceito, o de pastor, com certeza em nossos dias o é, né? E mestres também. Mas por que anular apenas 2, com a alegação de que o fundamento da igreja já foi colocado? Eu quero ler o texto em Efésios 4 com você. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. As Escrituras estão deixando claro que Jesus Cristo estabeleceu alguns serviços. Ok? Com qual propósito? O texto continua afirmando. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus
e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. A minha pergunta é: será que os cristãos dos nossos dias não precisam disto? Será que somente os cristãos do primeiro século ou dos primeiros anos da igreja, até que fosse colocado o fundamento para ela, será que somente esses precisavam ser aperfeiçoados e alcançar a maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo? Ou nós, os cristãos dos nossos dias, não precisamos disso? O que eu entendo por esse texto é que estes ministérios são necessários para nos aperfeiçoar a todo cristão, a toda a igreja. Não somente a igreja do primeiro século, não somente a igreja dos primeiros apóstolos, mas esta igreja, a igreja da nossa geração. E talvez muito mais esta, porque eu acredito, como já foi dito em outro vídeo, que nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia. Muito mais agora, nós precisamos destes ministérios sendo exercidos pelos aqueles que foram chamados e escolhidos por Deus, para que os cristãos dos nossos dias sejam aperfeiçoados, para que esta geração não seja como criança levada por ventos de doutrinas. Outro exemplo que nós podemos dar é a respeito dos dons espirituais, porque há uma linha de pensamento, há um grupo de irmãos que interpretam as Escrituras declarando que os dons do Espírito só foram necessários no princípio, porque a palavra de Deus ainda não havia sido estabelecida, porque estes 66 livros ainda não haviam sido compilados neste único livro, formando então a Bíblia Sagrada que nós conhecemos. Agora a minha pergunta novamente é: nesses dois casos, aonde há na Bíblia algum texto que anule os ministérios ou os dons do Espírito? Eu aprendi e creio desta forma que as Escrituras Sagradas é meu guia de fé e prática. É a verdadeira palavra de Deus, digna de toda aceitação. E que nada além dela deve ser considerado como verdade. Ela é a verdadeira e maior profecia. Ela é a verdade. Sendo assim, se não há nenhum texto que anule qualquer princípio, uma vez estabelecido por Deus pela própria palavra, por que os homens tendem a querer anular? Eu entendo e acredito que sejam pelas frustrações, ou pela carnalidade dos nossos dias, ou pelo mau uso dos dons e ministérios que o Senhor estabeleceu, por exemplo. Porque há falsos apóstolos, como havia quando as Escrituras estavam sendo escritas. A Bíblia mesmo, e os apóstolos mesmo, Paulo, ele exortava os irmãos a terem cuidado com os falsos apóstolos. Pensemos o seguinte: se ele alerta contra os falsos apóstolos, isso quer dizer que existiam outros apóstolos. Porque se só houvessem os 12 apóstolos citados neste vídeo, os 11 mais Matias, que havia sido escolhido no lugar de Judas Iscariotes, e até mesmo no caso de Paulo, se houvessem só estes, não haveria necessidade de se alertar para falsos apóstolos. Porque qualquer outro que não fosse esse não seria apóstolo, o povo não o reconheceria como. Mas, acredito eu, assim como foi lido nesses outros textos, outros apóstolos foram levantados. Porque qual a função do apóstolo? O apóstolo é alguém enviado para testificar da ressurreição de nosso Senhor, estabelecer, colocar fundamento. E não colocar um novo fundamento sobre a igreja espiritual, mas estabelecer uma igreja local, colocando fundamento sobre ela, para que ela cresça e alcance a maturidade, como nós lemos em Efésios 4. Não há nenhum texto que anule o dons de línguas, de palavra de conhecimento. Cite algum versículo bíblico para mim que diga: olha, a partir do momento em que a Bíblia Sagrada for estabelecida, não haverá mais necessidade de dons. Não existe nenhum texto. Esta é a única verdade que eu conheço e deve ser respeitada. Para encerrar esse vídeo, eu quero ler um texto que anotei aqui, que está no livro de Salmos. O Salmo 119, verso 126 diz assim: Já é tempo de agires, Senhor,
pois a tua lei está sendo desrespeitada. Eu aprendi que quem busca muita interpretação nas Escrituras, muitas traduções nos textos originais, na verdade está procurando uma desculpa para fundamentar a sua própria vontade. A Bíblia diz o que ela está dizendo e ponto final. Ela por si só se interpreta. Deus abençoe a tua vida. Pense nisso. Mas antes, dê um like nesse vídeo, compartilhe ele com seus amigos, com seus irmãos, com a sua família. Seja um valente pela verdade. Faça a diferença. Deus te abençoe em nome de Jesus.